Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos, Parte 2. 2. O Preço da Honra. O que acontece quando a sua única esperança de salvação repousa sobre os ombros de uma criança? E se essa criança carregar um segredo capaz de abalar os alicerces dos Sete Reinos? Na cela escura, onde o cheiro de podridão e desespero era uma segunda pele, Sir Duncan via o seu destino selado. A sua única e tola demonstração de honra custar-lhe-ia a vida. Ele imaginava a forca, ou talvez o algoz. Mas o que mais o atormentava era o destino de Egg. Onde estaria o rapaz? Terá o príncipe Aerion, na sua crueldade infinita, já silenciado para sempre aquele pequeno e incômodo testemunho? Enquanto os seus dedos traçavam círculos na poeira úmida do chão, Dunk repetia para si mesmo: valeu a pena. Defender um inocente nunca pode ser um erro. Mas no fundo do seu coração, uma voz sussurrava: foi um gesto nobre, mas estúpido. E você, que ouve esta história, já se viu numa situação onde fazer a coisa certa parecia ser o caminho mais rápido para a ruína? O que o sustenta nesses momentos? A certeza da sua retidão ou o simples e teimoso instinto de sobreviver? O mundo de Dunk tinha encolhido para uma cela de pedra. A atmosfera era pesada, carregada pelo mofo e pelo fedor do balde que servia de privada. A luz entrava por uma fenda estreita, uma lâmina de ouro que cortava a escuridão e lhe mostrava o que já não podia ter: a liberdade. Os sons do torneio do lado de fora, os aplausos, as trombetas, o estrondo das justas, chegavam até ele como troças de um destino que lhe escapara. A normalidade era agora esta espera agonizante. Cada passo de um guarda do lado de fora fazia o seu coração acelerar, imaginando ser o carrasco. Ele revia a sua vida, os dias com Sor Arlan, a sensação de pertença, o sonho simples de ser um cavaleiro digno. Tudo isso reduzido a um epílogo numa masmorra. A sua psicologia era a de um homem derrotado não pela força de um inimigo, mas pela impiedosa máquina da hierarquia. Ele era um grão de areia que ousara desafiar uma montanha, e a montanha nem sequer notara a sua existência antes de o esmagar. A conexão com a nossa realidade é visceral. Quantas vezes nos sentimos pequenos e impotentes perante sistemas maiores do que nós, onde a justiça parece uma abstração distante e o poder um fato bruto e inquestionável? O incidente incitante, a faísca que reacendeu a chama da esperança naquela escuridão, foi o som de uma chave a girar na fechadura da sua cela. A porta rangeu ao abrir-se e, contra a luz do corredor, viu a silhueta de um homem. Não era um guarda, nem o carrasco. Era um homem alto, de rosto sério e cabelo prateado, vestindo ricas roupas de veludo. A sua postura era de autoridade, mas os seus olhos, de um lilás profundo, continham uma estranha mistura de curiosidade e cansaço. Era o príncipe Maekar Targaryen, irmão do rei e pai de Aerion. Ele entrou na cela, o seu olhar a percorrer a figura desgrenhada de Dunk. Então, disse a sua voz, grave e sem emoção: és o cavaleiro andante que ousou levantar a mão contra o meu sangue. Dunk preparou-se para a sentença, mas em vez de condenação, o príncipe fez uma pergunta que o deixou desconcertado. O que te levou a defender um simples plebeu com tal fervor? A consequência imediata foi uma fresta, uma oportunidade, por mais minúscula que fosse, de contar a sua versão. O conflito central transformou-se. Já não era apenas sobre a sua sobrevivência, mas sobre a validade do seu código de honra perante um príncipe que via o mundo através da lente do poder e do dever. A ascensão do drama e os obstáculos tornaram-se então um jogo de gato e rato verbal. Dunk, com o coração a bater descompassado, contou a verdade. Não a mentira sobre ser um cavaleiro, mas a verdade sobre o que aconteceu com Egg. Falou da injustiça, da crueldade gratuita de Aerion.
Maekar ouviu impassível. Ele não era um homem mau, era um homem pragmático, amargurado pelo peso da sua própria linhagem e pelos filhos problemáticos que criara. Ele viu em Dunk não um rival, mas um tolo perigoso. Um idealista cujas ações, por mais bem-intencionadas, poderiam causar mais agitação do que valiam. Enquanto isso, o verdadeiro obstáculo permanecia: a palavra de um príncipe contra a de um cavaleiro andante sem nome. A lei era clara. A pressão sobre Dunk era agora a de convencer um homem cético de que a honra tinha um valor tangível. Ele sentia a sua própria ignorância. Não sabia dançar a dança das palavras da corte. As suas respostas eram desajeitadas, brutas como os seus punhos. Ele era um peixe fora de água, prestes a sufocar no ar rarefeito da política Targaryen. E é neste momento de clareira, quando a conversa atinge um impasse e o silêncio se instala na cela, que eu te convido a fazer uma pausa. Coloque-se no lugar do príncipe Maekar. Ele tem um filho problemático, mas é o seu filho. Ele tem um reino para ponderar. A credibilidade da sua casa está em jogo. O que pesa mais, a justiça para um plebeu ou a estabilidade do reino? E agora, coloque-se no lugar de Dunk. A sua vida depende da capacidade de um homem poderoso de acreditar na sua palavra. Como se sente? Impotente? Com raiva? Ou simplesmente cansado? Comente abaixo com uma palavra que capture a emoção deste impasse. Frustração, ceticismo, impaciência. A sua perspectiva é crucial para entendermos a complexidade deste confronto, porque a decisão que se aproxima vai abalar a corte de Ashford até os seus alicerces. O clímax desta parte é uma revelação que muda tudo. Percebendo que a sua palavra não era suficiente, Dunk, num último e desesperado apelo, gritou: "O meu escudeiro! O que fizeram com ele? Ele é apenas um rapaz." Foi então que uma segunda figura entrou na cela. Um rapaz pequeno e careca, vestido com roupas simples, mas com uma postura que Dunk nunca lhe vira antes. Era Egg, mas um Egg diferente. Os seus olhos não eram mais os de um plebeu assustado. Eles eram sérios, cheios de uma autoridade ancestral. "Pai", disse o rapaz, dirigindo-se ao príncipe Maekar. A palavra ecoou na cela como um trovão. Dunk ficou paralisado, o cérebro a recusar-se a compreender. Egg virou-se para ele. O seu olhar era de vergonha e súplica. "Dunk, sinto muito. O meu nome é Aegon. Aegon Targaryen." O mundo de Duncan, o Alto, desmoronou-se e reconstruiu-se num único instante. O seu escudeiro plebeu, o menino por quem ele estava prestes a morrer, era um príncipe do sangue. A mentira de Dunk sobre ser um cavaleiro era insignificante perante o segredo que Egg guardara. O príncipe Aerion não tinha maltratado um plebeu, ele maltratara o seu próprio primo. O jogo mudara por completo. O desfecho imediato foi um silêncio eletrizante. O olhar de Maekar alternava entre o filho e o cavaleiro. A raiva, a decepção e uma centelha de algo que poderia ser respeito lutavam no seu rosto. A acusação contra Dunk não podia ser simplesmente abandonada. A honra de Aerion, por mais manchada que estivesse, tinha sido desafiada publicamente. A lei ainda precisava de ser cumprida. Mas agora o plebeu era um príncipe. A solução foi apresentada por um dos homens de Maekar. Um julgamento por batalha. Os deuses decidiriam através do combate se Dunk era culpado. Ele teria de encontrar um cavaleiro para o defender, para ser o seu campeão. Do outro lado, o acusador, o príncipe Aerion, lutaria pessoalmente ou escolheria o seu próprio campeão. Dunk estava livre da cela, mas a sua vida agora dependia da ponta de uma lança. E ele, um cavaleiro de armadura puída, teria de enfrentar um dos melhores guerreiros de Westeros. A facção que se formou não era de homens, mas de princípios. O direito divino dos Targaryen contra a honra rústica de um homem comum. A lição foi brutalmente clara. Num mundo de dragões, mesmo a verdade precisa de ser defendida com aço.
A reflexão final é sobre a natureza da identidade e da lealdade. A revelação de Egg coloca uma questão profunda. Quem é o verdadeiro impostor? Dunk, que mentiu sobre o seu título, ou Egg, que mentiu sobre a sua essência? A história lembra-nos que os nossos amigos mais próximos podem ser estranhos que mal conhecemos e que a lealdade é testada não quando é fácil, mas quando nos é pedido que a demos a alguém que não é quem pensávamos que era. A pergunta que fica pairando sobre os preparativos para o duelo é: pode uma amizade forjada numa mentira sobreviver à revelação de uma verdade real? E assim, deixamos Dunk a enfrentar o seu destino no campo do julgamento, a sua vida nas mãos dos deuses e da sua própria habilidade com uma espada. Obrigado por ter testemunhado esta reviravolta chocante. Se sente o choque de Dunk e a complexidade da posição de Egg, é porque você compreende que a verdade raramente é preta no branca. Para não perder o desfecho final, o duelo judicial, a escolha do campeão e o impacto desta batalha no futuro dos 7 reinos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esta história é sobre a descoberta de que a nossa verdadeira identidade não é o que dizemos ser, mas o que estamos dispostos a lutar para proteger. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita que os maiores segredos são aqueles que guardamos daqueles que mais amamos. Porque na próxima e última parte, a poeira vai assentar no campo de Ashford e o futuro de um cavaleiro e de um príncipe será decidido para sempre.